Olá, viajantes! Nunca, sob nenhuma circunstância, aceite um amuleto para o amor, principalmente se você não tem conhecimento sobre como a magia funciona, pois você pode se arrepender e será tarde demais. Esse relato foi enviado pela Joyce. Os nomes já estão trocados. Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Amarração de Amor. A protagonista dessa história tem plena consciência de que arruinou sua vida aos 16 anos por ser muito egoísta. Ela estava no ensino médio e, como muitas pessoas nessa fase, não eram as mais inteligentes, ou experientes, ou as que tomavam as melhores decisões. Ela tinha uma particularidade. Sabia e gostava de ser uma pessoa que se colocava em primeiro lugar e aquela que sempre conseguia o que queria, não importando a situação. O dia em que percebeu que essa mentalidade arruinou sua vida foi quando um garoto chamado Jonathan apareceu na escola. Ele era o mais bonito, popular, inteligente e fazia parte do time de futebol. E ela ficou profundamente apaixonada, para não dizer obcecada por Jonathan. Embora essa garota seja bonita e tenha boas relações e seja bastante popular, Jonathan não a notava. Talvez ele estivesse concentrado nas aulas, talvez estivesse concentrado no futebol, pois ninguém sabia se ele tinha uma parceira. Ela também era bem agradável. Tentar conquistar as pessoas simplesmente não correspondia aos seus sentimentos. Isso enlouqueceu Joyce. Joyce morava perto de uma mulher que usava ervas e fazia certos tipos de rituais, com uma grande reputação na área por ser a melhor em fazer poções de amor. Joyce não sabia nada sobre isso, mas sabia de algo. Ela queria Jonathan e o teria para si. Ela estava cansada de vê-lo conversando com outras meninas, ignorando-a. Estava cansada de desejar passar o fim de semana com ele, ou sair para comer, e ir ao cinema com ele sem ser convidada. Ela não estava mais disposta a suportar isso. E assim, ela foi com esta mulher e explica que ela precisa de algo poderoso para que Jonathan seja dela e de mais ninguém para sempre. Então, o que ela não sabia era que essa feiticeira era muito poderosa, uma bruxa, e tenho que dizer, porque vão perceber na história, uma bruxa bastante astuta. A bruxa lhe pediu 3 coisas: o suor, um objeto que teria estado em contato íntimo com ele, e cabelo. Disse: preciso que traga estas 3 coisas e vou te dar 2 coisas em troca, e com isso você vai alcançar o seu único objetivo. O que você tem que saber é que uma vez que você toma uma decisão, não será fácil voltar atrás. Por isso, realmente tem que gostar muito deste rapaz. A feiticeira disse e repetiu. Ela era uma pessoa muito astuta, como eu já falei, e sabia que estava falando com uma adolescente, que naquela época as emoções e os sentimentos não duravam tanto, já que são coisas muito explosivas, muito invasivas. Mas é como se diz, fogo de palha. Rapidamente acendem muito e desaparecem rapidamente. Bem, esta garota, como no pior filme de terror que você possa imaginar, começou a fazer o seu trabalho de espionagem com Jonathan. Começou a segui-lo e ver que tipo de rotina tinha. E em menos de uma semana, já sabia como ia obter esses 3 elementos. Sem que ninguém se desse conta, a primeira coisa que percebeu foi que nas aulas, Jonathan, ansioso ou por diferentes razões, costumava pegar tampas de canetas e começava a mastigá-las. Um objeto que estava em contato íntimo com ele. Ele estava no time de futebol e sempre que ia para o treino, usava a mesma toalha, da qual ela obteria o suor. Já o cabelo era muito simples.
Naquela sala havia muitos jovens. Eram rapazes e esses rapazes, às vezes, faziam brincadeiras pesadas um com os outros. Assim, um dia, ela chegou com uma fita adesiva, colou no braço dele, esticou e aí vários dos seus pelos corporais. Não passou uma semana e meia, quando ela chegou com a bruxa e trouxe bastante dos 3 elementos. A feiticeira estava surpresa e disse: "Realmente, então você está interessada no garoto?" Ela disse: "Sim, estou dizendo que quero que ele só tenha olhos para mim e quero ele para sempre." Ela responde: "Bem, volte no fim de semana, vou ter algo para você." Quando Joyce chega no fim de semana, a bruxa entrega 2 coisas para ela. Em um pequeno recipiente de vidro, um líquido que ninguém sabe o que é, mas ela diz: "Preciso que você derrame isso em algo que ele esteja bebendo e faça ele beber tudo." Além disso, ela dá um tipo de relicário, um medalhão que se abre e diz: "Este, sob nenhuma circunstância, deve ser aberto e você sempre deve carregá-lo em uma peça de roupa sua. Se você fizer essas 2 coisas, em menos de um mês ele só terá olhos para você e será apenas seu." Ela sabia como fazer com que ele tomasse aquilo sem perceber. Durante os treinos, ela chegou onde estava a bebida dele. Então, simplesmente despejou o conteúdo da garrafinha na bebida que Jonathan estava tomando durante o treino. Nos intervalos do treino, sedento e exausto, ele chegou e em 2 goles tomou toda a bebida. Menos de um mês depois, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Ele a procurava o tempo todo, queria estar com ela o tempo todo. Parou de falar com as outras pessoas da sala. Na verdade, estava tão obcecado por Joyce que estava se saindo muito mal nas aulas. Não entregava nenhum trabalho, praticamente não prestava atenção nas aulas, só queria estar ao lado dela, prestando atenção nela, conversando com ela e ouvindo-a. Chegou um momento em que ela estava cansada do nível de obsessão desse rapaz, e ele estava tão obcecado por Joyce que parou de ir treinar futebol. Peço para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, não custa nada e vai me ajudar muito. Obrigada. Isso fez com que após 4 meses, Jonathan não tivesse mais a mesma aparência. Ela não estava mais apaixonada. Ele era outra pessoa. Estava descuidado, não era mais tão intelectual, nem tão popular. Na verdade, as pessoas evitavam ele, achavam ele chato, um cara que só falava na Joyce. Ela estava cansada de um cara que só falava dela. Estava farta que os assuntos interessantes de conversa tinham acabado praticamente desde o início do relacionamento deles. Ela não percebeu que alguém tão apaixonado por ela, que só teria olhos para ela, se transformaria praticamente em um zumbi. Além disso, ele não era mais tão atraente, nem tão popular. Ela estava irritada e, para piorar a situação, chegou Ulisses, um rapaz que, em todos os aspectos, era mais atraente e melhor do que Jonathan. Era um atleta melhor, mais alto, mais forte. Tinha olhos com um olhar muito profundo que chamava a atenção de todas as mulheres. A sua voz também era muito profunda, fazendo com que todos se virassem quando ele falava. Este rapaz era o mais popular da escola e tinha chegado há apenas uma semana. Joyce estava louca por ele. Não estou mais interessada em Jonathan. Eu quero Ulisses. E como ela sabia esse truque da bruxa, decidiu juntar algum dinheiro porque não saiu barato da primeira vez e teria que ir novamente com a bruxa. Quando ela chegou com a bruxa, ela já tinha uma boa quantia de dinheiro porque sabia mais ou menos o que ela poderia cobrar. Já havia se passado alguns meses. Ela disse: "Oi, tem um garoto que eu gosto muito. Na verdade, eu o quero para toda a vida.
Então, quero que você me livre de Jonathan. É que eu não o suporto mais. Faça esse garoto se interessar por mim. Seu nome é Ulisses. Quando a bruxa ouviu o nome Ulisses, arregalou muito os olhos, sorriu e disse: Muito bem, você está interessada em Ulisses. Eu sei quem é. O primeiro passo é fazer com que Jonathan se esqueça de você. Então, vamos nos concentrar nisso primeiro. Vou te pedir algo agora. Não precisa mais de coisas de Jonathan. Precisamos de coisas suas neste frasquinho de vidro. Preciso que traga cheio do teu sangue. Acho que todos podemos perceber que tipo de sangue ela pediu. Preciso que traga uma peça íntima sua e um fio do teu cabelo. Da próxima vez que te vir, traz tudo isso fresco e poderemos fazer algo para que o Jonathan se esqueça de você. Na semana seguinte, a garota foi ter com a bruxa. Levou tudo o que lhe foi pedido e a bruxa trouxe-lhe um par de bonecos de cera vermelha e um tipo de cabo estranho e metálico que tinha pontas. Estes bonecos de cera tinham uma mecha em cima. A bruxa deu-lhe uns pregos, um par de agulhas e disse para ela fazer um ritual completo. E isso eu não vou repetir aqui. Lhe disse para abrir o relicário que lhe deu, colocá-lo entre os dois e com um martelo e pregos perfurar as duas velas. Depois derrame o teu sangue sobre os dois bonecos. Acenda as velas e depois siga o restante dos passos para concluir o ritual. Quando essa menina fez isso, algo muito estranho começou a acontecer. O quarto começou a cheirar a erva podre, coisas em decomposição, coisas estragadas, coisas muito nojentas. A fumaça das velas não era normal, além de soltarem faíscas como se algo inflamável estivesse dentro delas. Quando ela perfurou o relicário com o prego, sentiu algo muito estranho em seu corpo, como se algo dentro dela tivesse sido danificado. Foi assustador, deu medo, deu pavor, mas ela estava tão determinada a ter Ulisses que não pensou duas vezes e concluiu todo o ritual. Somente 15 anos depois, ela percebeu o que aconteceu durante esse tempo. Em vez de esquecer Jonathan, de repente ela perdeu o senso e a noção das coisas e só conseguia pensar nele. Passavam tanto tempo juntos que ela acabou grávida dele, sem nem terminar o ensino médio. O rapaz teve que procurar empregos onde pudesse para poder sustentar o filho. As famílias de ambos, porque os viam tão estranhos e obcecados um com o outro, e porque eles se tornaram pessoas difíceis de lidar, começaram a afastá-los da família. E sim, ajudavam, mas com o mínimo. Agora, essa jovem tem cerca de 31 anos. Já não sente nada por esta pessoa e há muitos anos sente uma mistura de amor e ódio por ele. Não o suporta, não suporta as crianças nem a vida que tem. E então um dia ela entendeu por que tinha arruinado a sua vida. Acontece que a bruxa era a tia de Ulisses e o dia em que esta jovem chegou e disse que o queria amarrar, o que ela fez foi amarrar Joyce a Jonathan e que jamais, sob nenhuma circunstância, uma pessoa como ela iria afetar um membro de sua família. Fim desse relato. Deixem os seus comentários. Obrigada por ouvir os relatos. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.